Aula 5, questões de dermatologia. Mais uma vez, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos ao canal Aulas de Dermato e seguimos o nosso curso, sobre questões de dermatologia para a prova de residência. Mais 10 questões comentadas, espero que vocês estejam todos aproveitando bastante. Seguimos lá, mais 10 questões e estudem bastante. Questão 1. FMRP, USP. Paciente de 24 anos, sexo masculino, procura serviço de DST com queixa de lesões cutâneas há 3 semanas. Refere úlcera genital indolor que apareceu há 2 meses e cicatrizou espontaneamente. Ao exame atual, exantema maculopapular acobreado disseminado, inclusive em palmas e plantas, sem prurido. VDRL 164. FTA-ABS reagente. Qual o diagnóstico e o tratamento corretos? Alternativa A. Sífilis primária. Penicilina G-benzatina 2,4 milhões UI, dose única. Alternativa B. Sífilis secundária. Penicilina G-benzatina 2,4 milhões UI, dose única. Alternativa C. Sífilis secundária. Penicilina G-benzatina 2,4 milhões UI em 3 doses semanais. Alternativa D. Sífilis latente tardia. Penicilina G-benzatina 2,4 milhões UI em 3 doses semanais. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa B, sífilis secundária, penicilina G-benzatina 2,4 milhões UI, dose única. Vamos entender por quê. O quadro clínico descrito é clássico de sífilis secundária. O paciente havia apresentado um cancro duro, que é a úlcera genital indolor caracterizada do estágio primário, e essa lesão já havia cicatrizado espontaneamente. Agora ele apresenta a roséola sifilítica, um exantema maculopapular de coloração acobreada disseminado pelo corpo, com a marca registrada da sífilis secundária, que é o acometimento de palmas e plantas, além de ser não proginoso. O VDRL em títulos altos, 1,64, e o FTA-ABS reagente confirmam o diagnóstico. Quanto ao tratamento, tanto a sífilis primária quanto a sífilis secundária são tratadas com penicilina G-benzatina, 2,4 milhões UI intramuscular em dose única. Já a sífilis latente tardia, que dura mais de 1 ano ou tem duração indeterminada, e a sífilis terciária recebem 3 doses semanais, totalizando 7,2 milhões de UI. O erro mais comum em provas é confundir o estágio da sífilis com o número de doses. Dica para a prova. Sífilis primária e secundária significam penicilina G-benzatina em dose única, 2,4 milhões de UI. Sífilis latente tardia ou terciária exigem 3 doses semanais. Palmas e plantas acometidas, coloração acobreada e ausência de prurido são sinais que devem levar você direto ao diagnóstico de sífilis secundária. Questão 2. UFBA. Paciente de 72 anos, hipertenso e diabético, apresenta há 5 dias dor intensa em queimação em hemiface direita, com vesículas agrupadas em base eritematosa em região frontal e pálpebra superior direita, seguindo dermátomo. Temperatura de 37,8 graus Celsius. Qual a conduta mais adequada? Alternativa A. Aciclovir tópico e analgésicos orais, acompanhamento ambulatorial. Alternativa B. Aciclovir oral, 800 mg, 5 vezes ao dia por 7 dias e encaminhamento urgente para oftalmologia. Alternativa C. Valaciclovir oral, 1 grama, 3 vezes ao dia por 7 dias, sem necessidade de avaliação oftalmológica. Alternativa D. Internação para aciclovir endovenoso e corticoide sistêmico imediatamente. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa B. Aciclovir oral 800 mg, 5 vezes ao dia por 7 dias e encaminhamento urgente para oftalmologia. Este caso descreve o herpes zoster oftálmico, ou HZO. O vírus está acometendo o ramo V1 do nervo trigêmeo, o que explica as vesículas na região frontal e na pálpebra superior direita. Esse envolvimento representa risco real de ceratite herpética, uveíte e até cegueira, razão pela qual o encaminhamento urgente à oftalmologia é obrigatório.
O aciclovir tópico isolado é absolutamente insuficiente neste caso. É necessário antiviral sistêmico. O aciclovir oral, 800 mg, 5 vezes ao dia por 7 dias, deve ser iniciado idealmente dentro das primeiras 72 horas do início dos sintomas, para reduzir complicações e a incidência de neuralgia pós-herpética. O valaciclovir 1 grama 3 vezes ao dia também é uma opção válida e tem melhor biodisponibilidade, mas a alternativa C está errada, porque afirma que não há necessidade de avaliação oftalmológica, o que é um erro grave. A internação com aciclovir endovenoso é reservada para pacientes imunocomprometidos graves ou com zóster disseminado. Dica para a prova: herpes zóster oftálmico, ou seja, acometimento do ramo V1, exige antiviral sistêmico, mas encaminhamento urgente para a oftalmologia. O sinal de Hutchinson, vesículas na ponta do nariz, indica alto risco de comprometimento ocular. Nunca trate com tópico isolado. Questão 3. UFPR. Homem de 32 anos queixa-se de queda progressiva de cabelos há 3 anos, com início nas regiões temporais e no vértice. Ao exame, entradas frontais bilaterais simétricas e rarefação no vértice, com preservação da coroa occipital. Tricoscopia, miniaturização folicular. Qual o tratamento de primeira linha indicado? Alternativa A. Finasterida 1 mg por dia oral, associada a minoxidil 5% tópico. Alternativa B. Espironolactona 100 mg por dia oral. Alternativa C. Corticoide intralesional mensal. Alternativa D. Transplante capilar como única opção eficaz. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa A, finasterida 1 mg por dia oral, associada a minoxidil 5% tópico. O quadro é de alopécia androgenética masculina. O padrão clássico com entradas bilaterais, rarefação no vértice e preservação da região occipital, confirmada pela miniaturização folicular na tricoscopia. O tratamento de primeira linha combina 2 agentes, a finasterida 1 mg ao dia por via oral, que é um inibidor da 5-alfa-redutase tipo 2 e reduz a conversão de testosterona em dihidrotestosterona, o DHT, e o minoxidil 5% tópico, um vasodilatador que prolonga a fase anágena do ciclo capilar. A combinação dos dois é superior a cada medicamento usado isolado. As outras alternativas estão erradas pelos seguintes motivos. A espironolactona é usada na alopécia androgenética feminina, não no homem, pois tem risco de feminilização. O corticoide intralesional é indicado na alopécia areata, não na androgenética. E o transplante capilar é uma opção para casos avançados refratários ao tratamento clínico. Nunca é a primeira linha. Dica para a prova: alopécia androgenética masculina. Primeira linha, finasterida oral mais minoxidil tópico. Espironolactona é para a forma feminina. Corticoide intralesional serve para a alopécia areata. Questão 4. SES-GO. Criança de 4 anos apresenta lesões crostosas cor de mel com eritema ao redor, na região perioral e no mento, há 4 dias, sem febre. Outros alunos da creche com lesões semelhantes. Qual o diagnóstico e o agente etiológico mais provável? Alternativa A, impetigo bolhoso, Staphylococcus aureus. Alternativa B, impetigo não bolhoso ou crostoso, Streptococcus pyogenes ou Staphylococcus aureus. Alternativa C, ectema, Pseudomonas aeruginosa. Alternativa D, herpes simples perioral, herpes vírus humano tipo 1. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa B, impetigo não bolhoso, também chamado de crostoso, Streptococcus pyogenes ou Staphylococcus aureus. O impetigo não bolhoso é a forma mais comum de impetigo, representando cerca de 70% dos casos. É típico em crianças pré-escolares, como a paciente deste enunciado. As lesões iniciam como vesículo-pústulas, que evoluem para as características crostas melicéricas, de cor mel, especialmente na região perioral e nas narinas. O caráter não pruriginoso e a ausência de febre são dados compatíveis, e o contexto de transmissão na creche reforça o diagnóstico. Os agentes envolvidos são o Streptococcus pyogenes, que é o principal agente da forma crostosa, e o Staphylococcus aureus. O impetigo bolhoso, por outro lado, é causado exclusivamente pelo Staphylococcus aureus, o condutor de toxina esfoliativa, e forma bolhas flácidas que se rompem rapidamente. O ectema é uma forma mais profunda e ulcerada. O herpes perioral apresenta vesículas agrupadas em base eritematosa, com dor e ardência locais. Dica para a prova: impetigo crostoso ou não bolhoso,
Apresenta crostas melicéricas e é causado por Streptococcus ou Staphylococcus. Impetigo bolhoso. Bolhas flácidas causadas pelo Staphylococcus aureus, produtor de toxina esfoliativa. Lesão perioral em criança pré-escolar. Pense em impetigo. Questão 5. UFMG. Mulher de 45 anos com queixa de dedos que ficam brancos, azuis e vermelhos com o frio há 2 anos, associado à dificuldade para engolir e pele endurecida nas mãos e antebraços. Ao exame, esclerodactilia, telangiectasias na face e mãos, úlceras digitais. ANA 1/640, padrão centromérico. Anticentrômero positivo. Qual o diagnóstico mais provável? Alternativa A. Esclerose sistêmica difusa. Alternativa B. Síndrome de Sjögren. Alternativa C. Esclerose sistêmica limitada, também conhecida como síndrome CREST. Alternativa D. Doença mista do tecido conjuntivo. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa C, esclerose sistêmica limitada, a síndrome CREST. A sigla CREST reúne as 5 características desta condição: calcinose, fenômeno de Raynaud, que é exatamente a trifasia de cores branco, azul e vermelho no frio, dismotilidade esofágica, esclerodactilia e telangiectasias. O caso descreve todos esses elementos: Raynaud, disfagia, pele endurecida nas mãos e antebraços, esclerodactilia, telangiectasias e úlceras digitais. O dado laboratorial é decisivo. O anticentrômero positivo é o autoanticorpo característico da esclerose sistêmica limitada, presente em 70 a 80% dos casos. Na esclerose sistêmica difusa, o acometimento cutâneo é mais extenso, atinge o tronco e a face, e o anticorpo característico é o anti-S70, também chamado de antitopoisomerase 1, com maior risco de fibrose pulmonar e renal. A síndrome CREST tem melhor prognóstico do que a forma difusa. Dica para a prova: CREST, ou esclerose sistêmica limitada, anticentrômero positivo, esclerodactilia, fenômeno de Raynaud e telangiectasias. Esclerodermia difusa, anti-S70, acometimento proximal e pior prognóstico. CREST tem melhor evolução clínica. Questão 6. UFAL. Lactente de 35 dias, em aleitamento materno exclusivo, apresenta placas brancas aderentes na mucosa oral que não se removem facilmente à espátula. Sem febre. Mãe assintomática. Qual o diagnóstico e o tratamento de escolha? Alternativa A. Afta oral, analgésico tópico e observação. Alternativa B. Candidíase oral, o Muguet, nistatina solução oral, 4 vezes ao dia, por 7 a 14 dias. Alternativa C. Herpes neonatal, aciclovir oral imediatamente. Alternativa D. Leucoplasia oral, biópsia para confirmação diagnóstica. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa B. Candidíase oral, o Muguet, nistatina solução oral 4 vezes ao dia por 7 a 14 dias. A candidíase oral é muito comum em neonatos e lactentes, causada pelo fungo Candida albicans. O achado clínico mais importante é a presença de placas brancas pseudomembranosas que aderem à mucosa e não se removem facilmente com a espátula. Quando removidas, deixam uma base eritematosa. Esse detalhe é fundamental para diferenciar do Muguet das aftas, que são úlceras dolorosas com halo eritematoso, não são placas aderentes. O tratamento de escolha no lactente é a nistatina solução oral, suspensão de 100.000 UI por mililitro, aplicada 4 vezes ao dia por 7 a 14 dias. O herpes neonatal é uma emergência infecciosa que cursa com vesículas e febre, quadro muito diferente do descrito. A leucoplasia oral está associada ao tabagismo em adultos e é extremamente rara em lactentes. Dica para a prova: Muguet é candidíase oral, placas brancas aderentes que não saem com a espátula, ao contrário das aftas. No lactente e no neonato, o tratamento é nistatina tópica oral. No adulto imunocompetente, usa-se fluconazol oral. Questão 7. FMRP USP. Paciente de 38 anos apresenta nódulo endurecido, de crescimento lento e progressivo, aderido a planos profundos na região escapular, com superfície irregular e coloração violácea, há 3 anos. Biópsia prévia, neoplasia de células fusiformes, em padrão historiforme, com CD34 positivo e fator 13A negativo. Qual é o diagnóstico? Alternativa A, fibrosarcoma. Alternativa B,
dermatofibroma. Alternativa C, dermatofibrosarcoma protuberans, o DFSP. Alternativa D, leiomiosarcoma. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa C, dermatofibrosarcoma protuberans, o DFSP. O DFSP é um tumor mesenquimal maligno de baixo grau que se origina na derme, cresce lentamente e tem alta taxa de recidiva local. O padrão histológico em historiforme, células fusiformes dispostas em redemoinho, associado ao perfil imunohistoquímico CD34 positivo e fator 13A negativo, é diagnóstico para o DFSP. Vale reforçar, esse perfil é exatamente o oposto do dermatofibroma benigno, que apresenta CD34 negativo e fator 13A positivo. O tratamento de escolha é a excisão cirúrgica ampla, com margens de 2 a 3 centímetros, ou a cirurgia de Mohs, para casos que exigem preservação tecidual com controle histológico. Em casos irressecáveis ou metastáticos, o imatinib é a opção, pois o DFSP carrega a translocação T1722, que leva à superexpressão do PDGFB. Dica para a prova: DFSP equivale a CD34 positivo, fator 13A negativo e padrão historiforme. O dermatofibroma benigno é o contrário, CD34 negativo, fator 13A positivo. O tratamento do DFSP é excisão com margens amplas ou cirurgia de Mohs. Imatinib fica reservado para casos irressecáveis. Questão 8. Enari. Mulher de 29 anos, obesa, tabagista, apresenta nódulos inflamatórios dolorosos recorrentes nas axilas e região inguinal bilateral há 4 anos. Ao exame, múltiplos abscessos e nódulos interconectados por tratos sinuosos, cicatrizes fibrosas extensas, sem remissão entre os episódios. Qual o estágio de Hurley e o tratamento mais adequado? Alternativa A, Hurley 1, antibiótico terapia tópica com clindamicina 1%. Alternativa B, Hurley 2, doxiciclina oral por 3 meses. Alternativa C, Hurley 3, adalimumab subcutâneo e avaliação para cirurgia. Alternativa D, Hurley 2, incisão e drenagem dos abscessos. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa C, Hurley 3, adalimumab subcutâneo e avaliação para cirurgia. A hidrossadenite supurativa é uma doença inflamatória crônica dos folículos pilosebáceos, classificada pela escala de Hurley em 3 estágios. O estágio 1 apresenta abscesso único ou múltiplo, sem tratos sinuosos nem cicatrizes. O estágio 2 tem abscessos recorrentes com tratos sinuosos e cicatrizes, mas as lesões ainda são separadas por pele sã. O estágio 3 é o mais grave, comprometimento difuso de toda a área, múltiplos tratos sinuosos intercomunicados, cicatrizes extensas e sem pele sã entre as lesões, que é exatamente o que o enunciado descreve. Para o Hurley 3, o tratamento de escolha é o adalimumab, um anticorpo anti-TNF-alfa, que é o único biológico aprovado especificamente para a hidrossadenite supurativa, em associação com a avaliação cirúrgica para a excisão ampla das áreas afetadas. Dica para a prova: Hurley 1, abscesso isolado, tratamento tópico. Hurley 2, tratos sinuosos com cicatrizes separadas, antibiótico oral. Hurley 3, doença difusa sem pele sã, adalimumab mais cirurgia. Grave isso. Questão 9. UNIRG. Paciente de 67 anos, lavrador, com lesões eritematosas cobertas por escamas aderentes e ásperas ao taque, com sensação de papel de lixa, em região temporal bilateral e couro cabeludo, assintomáticas há cerca de 2 anos. Fototipo 3. Ao todo, são 6 lesões espalhadas nas regiões. Qual o diagnóstico e a conduta mais adequada para múltiplas lesões? Alternativa A, psoríase do couro cabeludo, corticoide tópico. Alternativa B, queratose seborreica, crioterapia individual para cada lesão. Alternativa C, queratose actínica, terapia de campo com 5-fluororacil 5% creme ou imiquimod 5%. Alternativa D, carcinoma espinocelular in situ, excisão cirúrgica de todas as lesões. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa C, queratose actínica, terapia de campo com 5-fluoruracil 5% creme ou imiquimod 5%.
A queratose actínica é considerada um carcinoma espinocelular in situ, ou ao menos uma lesão pré-maligna com potencial real de progressão para o carcinoma espinocelular invasor. Clinicamente, caracteriza-se por placas eritematosas com escamas aderentes e ásperas ao toque, com aquela sensação de papel de lixa, em áreas fotoexpostas de pacientes com pele clara e história de exposição solar crônica, como este lavrador de 67 anos. Quando há múltiplas lesões ou o conceito de cancerização em campo, a terapia de campo é preferível à crioterapia individual, porque ela também trata as lesões subclínicas que não são visíveis clinicamente. As opções de terapia de campo incluem 5-fluoruracil 5% creme, aplicado 2 vezes ao dia por 4 semanas, imiquimod 5%, aplicado 3 vezes por semana por 16 semanas, e diclofenaco gel 3%. A crioterapia fica reservada para lesões isoladas, geralmente 1 ou 2. Dica para a prova: queratose actínica múltipla equivale à terapia de campo, 5-FU tópico ou imiquimod. Lesão isolada, crioterapia. Queratose actínica carrega risco de progressão para carcinoma espinocelular invasor. A sensação de lixa em área fotoexposta deve sempre acender o alerta. Questão 10. HMS. Homem de 52 anos, agricultor, com queixa de lesões ulceradas com bordas em moldura de quadro na mucosa oral e nasal, rouquidão e tosse produtiva há 6 meses. Perda ponderal de 8 kg. Radiografia de tórax. Infiltrado intersticial bilateral. Exame direto de escarro. Elementos fúngicos com múltiplos brotamentos, descritos como roda de Leme. Qual o diagnóstico e o tratamento de escolha? Alternativa A. Leishmaniose mucosa. Anfotericina B lipossomal. Alternativa B. Paracoccidioidomicose forma crônica. Itraconazol oral por 12 a 18 meses. Alternativa C. Tuberculose miliar. Esquema HIP. Alternativa D. Histoplasmose disseminada. Anfotericina B endovenosa. Qual é a resposta correta? O gabarito é a alternativa B. Paracoccidioidomicose forma crônica, itraconazol oral por 12 a 18 meses. A paracoccidioidomicose, a PCM, é a micose sistêmica mais prevalente na América Latina. A forma crônica é a mais comum em adultos do sexo masculino, especialmente trabalhadores rurais. O quadro clínico clássico envolve acometimento mucoso, as lesões ulceradas com bordas em moldura de quadro ou em aspecto de Moriceber na mucosa oral, nasal e faríngea, além de comprometimento pulmonar, representado pelo infiltrado intersticial bilateral. O achado patognomônico é o fungo Paracoccidioides brasiliensis, com múltiplos brotamentos dispostos em roda de Leme, também descrito como roda de timão ou células em Mickey Mouse no exame direto. Esse é o dado que fecha o diagnóstico de forma inequívoca. O tratamento de escolha na forma crônica moderada a grave é o itraconazol oral 200 mg por dia por 12 a 18 meses. O cotrimoxazol é uma alternativa. A anfotericina B fica reservada para formas graves com indicação de hospitalização. Dica para a prova: paracoccidioidomicose equivale a roda de Leme com múltiplos brotamentos, mucosa oral em moldura de quadro e paciente agricultor. O tratamento é itraconazol por 12 a 18 meses. Anfotericina B é para a forma grave. E essa foi a nossa aula, mais 10 questões, como eu falei, espero que vocês tenham aproveitado, espero que estejam aproveitando. Eu vou só dizer o que disse na outra aula, por favor, mandem feedback e continuamos com as nossas aulas. Grande abraço.